Olá, estamos aqui em mais um episódio do Bem Plenas Cast e hoje nós temos uma história para contar, Camila. Uma história surpreendente. Uma história de superação, de fé, com uma mulher forte que tem 1000 funções como toda mulher. Sim. E é o retrato de muitas mulheres que estão aí nos assistindo, viu? Eu acho que você vai se identificar com essa história. Vamos nessa então? Bora. Vem ser plena, assim como a gente. Nossa convidada de hoje é a Gabi Mesquita. Mas antes que a gente fale sobre ela, vamos deixar que ela mesma se apresente? Gabi, o microfone é seu. Seja muito bem-vinda ao Estúdio Comunicafé. Oi, meninas, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Gabi, sou mãe do Joaquim, de 4 anos, uma criança linda de 4 anos. Sou esposa do Kiko, sou servidora pública, sou criadora de conteúdo. Hoje eu falo também um pouquinho de maternidade lá no meu perfil. E hoje eu vim falar com as mulheres sobre um assunto muito dolorido, muito doloroso e Teve um final feliz? que teve um final feliz, É que é a isso, infertilidade. Isso é o que importa. Gabi, a gente fez questão de chamar você aqui justamente porque a sua história, ela é a história de muitas mulheres, não vou nem falar de Brasil, vou falar de mulheres no mundo todo, né? Que é a infertilidade. E hoje essa mulher que tinha infertilidade, hoje é mãe de um menino. Como é que foi isso? Como é que você ficou sabendo disso? Que história maluca é essa? Como Conta foi o pra gente. processo? Pois é, gente, a infertilidade, como eu disse, é um processo muito doloroso, né? Eu casei em 2017 e quando eu casei a gente já resolveu ter filho. A gente já tinha aproveitado muito a vida, tanto solteiro como junto, então a gente resolveu, né, já partir para ter filho. Então eu casei em junho e aí parei já de tomar o remédio, em julho já estávamos nas tentativas. Aí tentei mais ou menos uns 6 meses e nada. Aí resolvi ir ao médico, o médico fez uns exames, né, falou, olha Gabi, você tá com ovários policísticos e tal, e me deu anticoncepcional para eu tomar durante um período para que melhorasse. E aí eu cheguei em casa e aí começou a minha saga, né? Porque aí eu comecei a investigar por conta própria mesmo, se estava certo assim aquilo que ele tinha me falado, né? E aí começou todo o processo. Gente, tem muito isso, né? De checar. Aí começou todo o processo. Eu comecei a ver que alimentação, que melhorava, né, todo o processo e tal. Comecei a mudar a alimentação, a fazer Os hábitos, né, né? os hábitos, mas nada de vírus positivo, né? E aí, eu não sei se vocês sabem, mas entre 15% e 20% dos casais passam pela infertilidade, de acordo com a OMS. Não sabia não. É um número altíssimo. É um número altíssimo, né? Eu acho um número grande e é uma dor que é muito silenciosa. Sim. Ninguém gosta muito de dizer, sabe? Você não sabe que a mulher está passando por aquilo, né? É uma coisa que não é todo mundo que se abre, né, para isso. E aí eu comecei, e eu entrei num grupo também, um grupo que eu encontrei, um grupo de WhatsApp, e esse grupo me ajudou demais, sabe? Lá eu aprendi muito, um grupo de mulheres também passando pelo mesmo problema, e lá as mulheres me ajudaram, se apoiavam muito, e eu comecei a entender o que eu tinha que buscar para poder saber o porquê que eu não engravidava. Deixa eu só te fazer uma pergunta. E como é que você se sentiu quando você teve esse diagnóstico? É isso que eu ia perguntar. resultado? Você chegou a ter o diagnóstico de infértil? Eu, assim, o diagnóstico não é falado assim, você é infértil. Entendi. Né? Você vai ter uns diagnósticos assim, você tem isso, você tem aquilo, Tem você problema tem aquilo. aqui, outro ali que dificulta. Que dificulta, sabe? Não é assim, você é infértil, mas Sim. aí você vai vivendo aquela infertilidade, aquele negócio horroroso, né? E aí eu comecei a fazer exames. Né? O primeiro exame que eu fiz foi aquele exame que todo mundo sabe que é a esterossalpingografia, que é o exame das trompas.
E ele injeta um líquido ali nas trompas, né? E muita mulher engravida depois desse exame por conta disso, porque tipo desobstrui. É uma limpeza, assim. É né? uma Tipo limpeza, assim. faz tipo, Aham. né, uma limpeza. E aí eu, né, fui toda, né, achando que eu ia engravidar depois. Cadê, né? Nada. Fiz o exame, graças a Deus, não tinha nada nas trompas, mas nada da gravidez vi também. Falei, bom, eu vou pro outro passo agora, que é investigar a endometriose, né? De repente eu tenho uma endometriose silenciosa. Você foi dando né? check. Fui dando. Isso assim, eu aprendi muito nesse grupo, né? Que a gente também tem que tomar as vitaminas, Sim. né? Tudo. Eu aprendi muito lá. Uma coisa que eu acho péssima é que os médicos, normalmente, eles não falam e não fazem exames para saber por que você está demorando tanto tempo para engravidar. Eles só ficam, continua, nossa, olha, seu ovário tá lindo, continua tentando. Exatamente. E aí você fica anos tentando e não vem o positivo. Exatamente. E assim, os médicos, eu não sei, eles passam às vezes poucos exames, tem tanta coisa para verdade. investigar. Pode ser tanta coisa. Pode né? ser tanta coisa. E eles não investigam. E aí eu fiz O seu marido também, vocês É, investigaram? primeiro eu comecei a investigar, ele também, concomitantemente, começou Claro. a fazer. Porque nem sempre é só a Não, mulher, às vezes o não, homem é o tem homem algumas também. Tem dificuldades. casos de amigas que é o homem. É o homem. Espermograma, Sim. né, ele fez, mas com ele tava tudo ok. Comigo, vamos investigar, porque ainda tinha muita coisa comigo ainda pra gente saber. A mulher sempre mais complexa. né, sempre gente? mais, E a porcentagem também, entre esses 15% e 20%, Mais mulher. é mais mulher, Sim. né? Tem mais, né, coisas, acho que no corpo pra Mais, ter, Ah, né? É verdade. E aí, então, eu fui investigar endometriose. Aí fui numa médica daqui de Brasília muito boa, que quando você vai investigar endometriose, você tem que fazer uma investigação com preparo. Então, você tem que fazer o preparo antes de fazer. Não é uma ultrassom normal, é uma ultrassom com preparo ou uma ressonância com preparo. Entendi. E aí você faz, e chega lá, ela faz o exame e tudo. Ela descobriu em mim uma adenomiose. A adenomiose é prima da endometriose. Uhum. É uma endometriose no útero. Você ficou craque, né? Fiquei craque. Vai, continua. Eu falo que eu sei tudo. E aí, a endometriose ela é por fora, né? A adenomiose é por dentro. É pior ainda, porque a endometriose você ainda pode fazer uma cirurgia, alguma coisa. A adenomiose não, É né? verdade. Mas ela falou que era muito leve, era muito... E eu falei, beleza, então eu vou acreditar ali que uma alimentação saudável, algo assim, vai me ajudar, né? Porque não tem o que fazer. A pessoa que tem uma adenomiose muito profunda, ela tem que tirar o útero, então não tem o que fazer. Mas eu já estava lá colecionando os meus diagnósticos, né? E aí, eu fui, depois disso, da adenomiose, eu fui para São Paulo, porque eu falei assim... Eu posso fazer fertilização? Posso. Mas eu quero descobrir o motivo que eu não engravido. Eu vou descobrir o motivo, entendeu? Se um dia alguém falar, Gabi, por que você não engravidou? Eu vou falar, foi por isso e por isso. Não é assim, não eu sei. acho que... Eu acho que... Não, eu quero saber o motivo. Eu fui nesse médico muito famoso, lá em São Paulo, que ele não é médico de fertilização, ele é um ginecologista. E ele tem um slogan que ele fala, vamos limpar o aquário, né? O aquário estiver sujo, a mulher não engravida, vamos limpar o aquário. Então ele fez vários exames, né, comigo. Eu vim para Brasília, fiz os exames, depois eu voltei lá. E aí ele falou, vamos fazer exame até de trombofilia. Nossa. Porque assim, não é unânime, tá, entre os médicos, de que a trombofilia pode impedir de engravidar. Porque todo mundo sabe que a mulher pode perder tendo trombofilia. Mas é assim, falando a grosso modo, tá? É como se assim, o sangue tá grosso, de repente você não consegue engravidar por isso e tal, entendeu? Sim. E aí, eu fiz vários exames e eu descobri acho que 2 trombofilias, na verdade. Nossa. Mas também não é unânime que essas trombofilias são... Mas tudo você ia achando uma coisa, né? Tudo eu ia achando. Meu Deus do tudo céu. eu ia achando. Olha Eu como a tava- investigação é importante, É nesses importante. casos. E aí a gente falou, não, vamos até usar anticoagulante nas tentativas, entendeu? Nossa. Pra gente fazer, né, todo o processo. Aí eu fazia tudo e nada, né? Porque
assim, todo esse processo durou 3 anos, né? Eu ia perguntar agora quanto tempo foi isso. 3 E anos. quantos médicos você passou? Quantos exames você fez? Muitos médicos, muitos. E, assim, Perdeu até as contas. Nossa, perdi. Exames, eu tinha assim, nossa. Exame de tudo. Aí eu falei, bom, agora eu quero investigar endometrite. Endometrite é uma inflamação, tipo, no endométrio. A gente já foi no Google, viu? Por favor, todas as possibilidades. Eu aprendia muito lá no grupo, que eu falei pra vocês que as meninas Sim. são muito, muito boas, assim, eram muito boas. Fiz uma amizade também, as minhas amigas da infertilidade, que a gente é amiga até hoje, a gente se Muito legal encontra. esse apoio, né? Muito O legal. apoio é muito importante. Então, a gente, aí eu fiz A endometrite. a endometrite. Aí eu fui na doutora e falei, olha, eu quero fazer o exame da endometrite pra ver. Ela falou, não, é um exame muito invasivo, porque você vai lá no útero mesmo, sabe? Ela Nossa, entra lá e ela faz uma biópsia do seu útero, entendeu? Dolorido. É muito dolorido, né? Assim, eu fiz sedada, fiz no Nossa. hospital mesmo, Centro cirúrgico. no centro cirúrgico. Aí eu fiz, porque eu falava assim, gente, se eu descobrir endometrite, eu tô muito feliz. Eu queria descobrir alguma coisa, entendeu? Eu queria descobrir alguma coisa que falasse assim, não, é isso, Vou agora você fazer. vai engravidar. Então, mas entendeu? todos esses problemas que o médico foi te apresentando, não poderia ser, tipo, um conjunto de tudo isso? Poderia, né? Então, aí, cada vez que eu descobria alguma coisa, eu meio que tratava aquilo, né? Entendi. E só que não dava certo, então eu fui indo, né? Entendi. Fui- E eliminando, mas ainda assim. Aí fiz a endometrite. E aí, gente, além da endometrite, nesse exame, vê uma coisa. Esse também não é unânime, tá? Muitos médicos, assim, não acreditam muito nisso. Mas eu ia naqueles que acreditavam, porque eu acreditava em tudo que pudesse dar Sim. certo pra mim. Né? A gente tem umas células que chama NK, acho que é Natural Killers, que significa, mas essas células, você tem ela tanto no sangue, tem como você descobrir tanto no sangue como no endométrio. No sangue eu não tinha elas alteradas, é como se fossem as células de defesa do organismo. Então, se você tem elas alteradas e tiver um bebê ali, um feto, É como se fosse contra. é como se ele atacasse. Quase um negócio então eu autoimune. pensava, vai que eu tenho esse negócio também, né? Nossa. E eu queria que eu tivesse. Aí, Na verdade, quando você já sai- estava querendo achar uma solução. Queria saber o motivo. Essa era a Eu queria. questão. E aí, quando saiu o resultado, endometrite crônica e célula genital alterada. Tinha que dar até 10%, deu 20%. Caramba. Nossa. Falei, ótimo, Quem procura maravilhoso. acha, né? Maravilhoso, tudo bem. Fiz um tratamento muito forte com antibióticos, tomei 3 antibióticos de uma vez. E Tomei O bom é que tudo Tomei- tinha tratamento, tudo tinha né? tratamento. Tudo tinha Mas não deu resultado. contornar. não dava. Aí tomei 21 dias de antibiótico. É porque também tinha um monte de coisa que Eu ela achou, tive né? amigas, gente, que Caramba. ficou. Eu tenho uma amiga que ficou 10 anos tentando engravidar e curou as células, curou a endometrite e engravidou. Eu tive uma que tomando o antibiótico engravidou. Me engravidava 2 anos. É. Então, assim, a gente tem E que a A gravidez, se pesquisar você descobrir né? o que é pra tratar. pra tratar. E é importante até pra quem vai fazer fertilização fazer esse tipo de coisa. Porque o que acontece na fertilização, quando você vai fazer, quando o médico é bom, ele pede esse exame. Mas quando você tá tentando natural, não, simplesmente querem te jogar pra fertilização. Sim. Entendeu? Olha que interessante. E eu falei, não, vou descobrir. Aí fiz o tratamento. Fiz o tratamento para células NK. Esse tratamento também assim, diferente, porque não é todo mundo que faz. Eu descobri uma médica que faz em São Paulo. A gente fez esse tratamento. Foi uma saga, um né? medicamento que se chama intralípide, que você põe. Enfim, é um tratamento assim. Eu fiz tudo isso. Então, Uau, eu já que tinha processo. colecionado os meus diagnósticos, né? Ovário policístico, adenomiose, endometrite, trombofilia, células NK alterada. Tava. Gente, você tinha tudo pra não Eu dar certo. Tinha tudo pra não dar certo. Aí, tá. Agora, eu vou entrar na parte espiritual. De todo o processo, né? Depois a parte biológica, física, Sim, né? com certeza. É muito importante, né? A fé em todo esse processo. Porque é um processo difícil, um processo que você passa muito sozinha. Eu até que não passei tanto sozinha, porque eu tive as meninas. E eu também nunca deixei de contar para as pessoas que eu estava passando. Porque o que é difícil da infertilidade? As pessoas não entendem, né? Que você está passando. Então, tem gente que faz brincadeirinha,
né? É uma coisa, gente, A seriedade. que dói, assim, que eu acho que as pessoas não deveriam falar. Ah, você tá tentando engravidar, tô tentando engravidar. Não, relaxa. Quando você relaxar, vem. Relaxa que vem. É a nossa maior tristeza. Entendeu? Quem dera, né? Relaxa que vem. Se fosse só isso. Porque a dor da infertilidade é saber que todo mundo engravida, menos você. Sim. Entendeu? Qualquer pessoa, a coisa mais fácil do mundo é engravidar. E quando vem gente de fora, ainda cobra. Ainda vem a cobrança. E Você ainda tá vem a essa cobrança, casa há quanto tempo? Então eu Vai sempre ter filho, falava, não? eu tô tentando e não tô conseguindo, tô passando pela infertilidade. A pessoa já acabou na hora, então Já era comigo pá, e com né? meu marido não tinha muito brincadeira, não, porque todo mundo sabia que a gente tava passando, todo mundo. E aí, eu sou católica, né? E tem um grupo de oração para mulheres tentantes, né? Que se chama Cenáculo Ventre Santo, aqui em Brasília. É ministrado pelo Tadeu. Que bacana. Tadeu é o missionário. E o Tadeu, ele é um homem muito, né, ungido pelo Espírito Santo, faz algumas profecias e tal. Então é muito bacana o Cenáculo. E aí um sábado eu tava na minha casa, muito triste, a minha amiga tinha falado pra mim, Gabi, vai no Cenáculo, o Cenáculo você vai gostar bastante. E aí eu falei, então eu vou no domingo, é uma vez por mês que acontece. Aí eu fui, eu tava muito triste nesse dia, fazia 1 ano e 7 meses que eu já tava tentando engravidar, né? Cada negativo, uma tristeza, né? Cada vez que a menstruação vem, vem toda aquela tristeza junto. É muito ruim, muito difícil. Foram quantos negativos para você chegar no positivo? Você lembra? Nós foram 3 anos, então eu não sei. Fez muitos testes. Muitos testes de ovulação, gravidez, então, testes e testes. Nossa Senhora, eu fazia temperatura basal também, gente. Vocês sabem o que é isso? É você medir a sua temperatura. Você mede pela vagina mesmo, com Pra saber se a termômetro, temperatura correta pra você... saber se você tá ovulando ou não. Então eu conhecia muito o meu corpo. Sabe, você mede a temperatura basal, joga no gráfico. Eu fiz isso durante todo esse tempo. Você acorda cedinho, assim, faz, sem levantar, entendeu? A história, pra quem tá escutando, é diferente da quem tá contando, né? Essa você sabe. Nossa, é uma história, mas eu também conheci muito meu corpo depois disso, né? E aí eu fui no Cenáculo Ventre Santo. Não, aí no sábado eu tava na minha casa, assim, muito triste, muito triste. E aí eu tava ouvindo uma pregação. E aí a pessoa falou na pregação, olha, quando você estiver triste, pede uma orientação a Deus, abre a Bíblia, Deus te responde ali. E aí eu fiz isso, eu tava assim chorando muito nesse dia. Aí eu abri a Bíblia e falei pra Deus, Senhor, eu quero saber se eu vou engravidar, se eu não vou engravidar. Eu preciso saber se esse é um sonho só meu, se é um sonho do Senhor também. Porque se for um sonho só meu, o Senhor tem que tirar isso do meu coração, né? E aí eu abri a Bíblia e eu caí num salmo maravilhoso que era de agradecimento por uma graça recebida. Quando eu abri, eu tive certeza absoluta que eu ia engravidar. Foi como se Deus tivesse aparecido na minha frente e me dito, olha, você vai engravidar. Entendeu? Já pode começar a agradecer. Exatamente. Está vindo. Na hora, mesmo, né? Na hora eu fiquei muito, muito, assim, feliz de verdade, sabe? Tanto que eu uso isso até hoje. Quando eu tô muito chateada, eu abro a Bíblia e vem ali uma resposta. E eu falei pra Deus, eu vou abrir de novo, o Senhor vai falar pra mim quando? Quero datas. Porque eu quero data, porque se for daqui 10 anos, o Senhor tem que me preparar, que é daqui 10 anos. Pois aí eu abri nada. O ser humano, né? Aí ela abriu e veio aquela parte, não andeis Ansiosa, coisa alguma. Não veio nada de resposta. Beleza, tudo bem, eu tô querendo demais. Mas eu queria saber, sim. A gente é assim mesmo, né? Aí eu fui pro Cenáculo Ventre Santo no outro dia. Foi a primeira vez que eu fui. Aí cheguei lá, foi uma oração, né? Eu chorando muito, muito comovida. Ele faz uma oração muito bonita. Eu sei que no fim da oração, ele faz algumas profecias e ele diz, você que tá aqui, você que tá ali. Eu falei, vai ser uma pra mim. Nada. Poxa, só aquela hora na Bíblia. Não senti nada. Falei, não foi nada pra mim, né? Fiquei... Aí acabou. Eles estavam vendendo uma camiseta de Nossa Senhora grávida. Eu falei, eu vou comprar essa camiseta, porque o dia que eu tiver grávida, eu vou anunciar minha gravidez com essa camiseta aí.
eu vou comprar essa camiseta. Aí eu desci, tava tendo um lanche depois. Aí eu desci e fui lá comprar essa camiseta. Comprei. Nunca eu tô voltando, ele tá vindo, o Tadeu. Todo mundo quer conversar com ele, porque, né? É o ele, padre. Não, ele é um missionário. Ah, tá, o missionário. Tá, a profecia. Ele é um missionário. Aí ele veio. Não, aí todo mundo quer conversar com ele. Eu falei, eu vou embora, né? Aí eu tô passando por ele. Ele falou, oi, vem aqui. Você é nova aqui? Eu falei, eu sou a primeira vez que eu venho, Eliane. Eu falei, pois é, não é tão difícil, meu Deus, eu não engravida de jeito nenhum, né? Eu já vou contar. Aí ele falou, fala pro seu marido arrumar a casa, porque vai chegar. Aí eu, tá bom. E fui indo, aí ele falou assim, não vai passar de 3 anos. Você não queria uma data? Aí a data. Aí eu sentei no carro. Eu não sabia se eu chorava de tristeza ou alegria, porque ainda faltava muito, gente. Faltava. Eu falava assim, 1 ano e 7 meses. Até dar 3 anos. Meu Deus, mas ele é ansiosa demais. Até dar 3 anos, não vou dar conta. Toda mulher que tenta engravidar, né, que quer engravidar, é ansiosa, assim? Né? Com certeza absoluta. Eu fiquei muito, muito agoniada, assim. Eu falei, gente, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Mas aí eu falei, bom, Deus me deu a resposta. Falou 3 anos. Mas tá, aí você segue na luta, né? Você continuou nos exames, Continuei nos exames. Isso que eu tô te contando aconteceu, assim, no meio dessa minha investigação e tal, né? E aí... eu sei que depois que eu descobri tudo, os diagnósticos e fiz tudo, aí veio dezembro e eu falei pro meu esposo assim, eu tô muito cansada das tentativas naturais, a gente já fez tudo que tinha que fazer e eu quero ir pra fertilização agora. Aí, porque o Tadeu não falou pra mim se eu ia engravidar, né? De que jeito que eu ia engravidar. Eu falei, eu quero fazer a fertilização, eu tô muito cansada. Mas já tinha passado os anos? Não tinha passado. Olha a ansiedade aí gritando. Não tinha passado. Ainda tava dentro do vai prazo. Que Deus Ela que não queria esperar o prazo. Pois é. Mas aí eu falei, vamos pra fertilização. Aí a gente foi na clínica, eu conversei com a embriologista e ela falou pra mim, ela viu que eu tava sabendo muito do assunto e eu falei pra ela que eu queria otimizar os meus resultados, né, da fertilização. E aí ela falou pra mim, não, Gabi, então eu vou te dar um telefone de uma nutricionista especializada em fertilidade. Então você vai falar com ela e depois você volta aqui pra fazer a fertilização. Aí eu falei pro meu marido, ai meu Deus, vai demorar esse negócio. Aí meu marido, mas vamos lá, ver que, né? Aí fomos na doutora Débora, maravilhosa. Nisso eu também estava fazendo acupuntura com a Érica Nery. Tava fazendo tudo. Mas isso é verdade. Você precisa né, fazer várias coisas para ajudar o seu organismo ali a você conseguir engravidar e prender aquela gravidez, né? E sustentar também aquela gravidez. Então envolve alimentação, envolve atividade física, a acupuntura também é muito legal, fora as vitaminas, é muita coisa. E né? a Érica Nery é bem famosa, que ela é muito boa, sabe? Foi super difícil conseguir com ela 7 meses depois que ela me chamou, então eu fui feliz da vida. Você já não estava ansiosa, né? Nossa Senhora! Então eu já estava fazendo acompanhamento com ela também. E aí a doutora Débora me chamou, né, a nutricionista. Eu fui nela com o meu marido. Aí chegou lá, ela sentou e falou, olha, eu te peço 3 meses, eu não. Meu Deus, mais 3 meses. Porque pelo amor de Deus, somando todo o tempo que você esperou, realmente. Você já estava no limite, né? Ela falou assim. Verdade. Aí ela explicou de uma maneira que eu não sei falar, uma maneira, né? Mas ela explicou técnica que assim, o óvulo que eu tenho hoje foi produzido há 3 meses e o espermatozoide há 72 dias, é mais ou menos isso. Então a gente precisa cuidar da alimentação para que seja um bom óvulo, né? Porque eu falei, eu quero otimizar minha fertilização, eu quero ter óvulos de boa qualidade na minha fertilização. Você já estava pensando na fertilização. Só na fertilização. Aí ela me pediu esses 3 meses, eu conversei com meu marido, tá bom, então vamos. Adotar para você era uma opção ou não? Depois que eu fizesse tudo, talvez último recurso. Eu pensaria, né? Mas eu precisava primeiro descartar todas as possibilidades. Eu tinha muita vontade de gestar, sabe? Eu tinha muita vontade. Então eu queria tentar fazer todas as tentativas. Afinal, você tinha comprado a camisa, né? Afinal, tava lá, né? E aí, gente,
Aí, Alimentação, alimentação, 3 meses. 3 meses. Fiz, ela me passou uma dieta muito restritiva, assim, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Sem vida. Por quanto tempo? Ela Esses passou 3 esses meses. 3 meses. E pro meu marido também. É o Eita. casal, ela trata o casal. Meu marido fez também, ficou até magrinho. Fez, mas eu fiz mais que ele, assim, mais certinho do que ele, né? Você falou que não saiu nada, né? Nada. Se você me perguntar, Gabi, algum dia, em algum lugar, você saiu da dieta nesses 3 meses? Não. Ela tava muito determinada. Não. Nem um dia, nada, nem. Você não chupou uma balinha de açúcar, não. Nada. E O aí. seu sonho era maior que tudo, né? Era maior que tudo. Eu tava na terapia também, né? É tudo. Sim. Você vê que o processo foi longo. É um conjunto de coisas. Aí eu sei que. Não, então em 3 meses a gente vai fazer fertilização. Isso foi janeiro. Começamos a dieta janeiro, fevereiro, março. Quando eu, final de março, quando ia fazer a fertilização, veio a pandemia. E eu, meu Deus do céu, Mas quanto tempo? Vou abrir a Bíblia. misericórdia, Quando Senhor tenham essa Jesus. pandemia. Veio a pandemia. Aí eu falei, nossa senhora, fechou o lugar. Fechou Caramba. o negócio. Eu fiquei muito arrasada. Mas aí eu pensei, hora que abrir, eu não posso comer de novo. Eu tô fazendo uma alimentação, eu vou ter que continuar, porque na hora que abrir a clínica de fertilização de novo, eu já tô pronta. Mas você não contava que a pandemia fosse levar 2 anos, Não, já. Mas pelo levar amor de 2 anos de Deus. dieta. Ai, meu Deus do céu. Foi 2020, você viu? A Gabi deve ter sido igual a mim. Quando começou a pandemia, eu falei, isso não dura 2 meses. Acho que todo Pois mundo... 2 anos depois, tá a Gabila ainda na Só um dieta. fiapo. Gente do céu, eu já tava magrinha. Nossa, magrinha. Aí eu sei que. A gente tá rindo, mas não tá... Não, mas é porque a história é engraçada, cômico, né? É cômico. Aí fechou a clínica e eu continuei na dieta, só que não tão restritiva mais. Eu abri algumas exceções, assim, mas muito certinha, muito certinha. Então veio julho. De 2020. Foi. Quando aquela primeira... foi. Aí isso mesmo. abriu a clínica de fertilização de Gabi, a novo. primeira da fila. Primeira fila, a gente já tinha pago, já tava tudo pago. Aí ela ligou e falou, quando você menstruar, você me avisa pra gente fazer a contagem de folículos e começar a usar os medicamentos. Eu, tá bom. Aí ela explicou como é que eu ia usar aqueles medicamentos, que eu ia ficar nervosa, que não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos trazer minha mãe pra cá. Fomos lá em Goiânia. Nossa! Gente, hoje a gente... Meu Deus. Buscando minha mãe. Porque Esse meu marido... Joaquim, ele é um menino de ouro. Meu marido falou, meu Deus do céu, vai ficar, ó. Então vamos lá buscar a dona Vera, poder ficar com ela, né? Pra me ajudar, né? Aí minha mãe veio, a gente buscou. Aí chegou aqui. Aí, antes, gente, quando eu ovulei, eu sabia, porque eu controlava muito a minha ovulação. Isso eu acredito. 10 dias depois da minha ovulação, eu fui lá e fiz um teste de gravidez. O beta. Eu pensei, se eu tiver grávida, algum pouquinho de hormônio tem no meu corpo, de HCG, um pouquinho tem no meu corpo. Então eu vou lá fazer, vai, né? Que é a última vez natural, tal. Na verdade, você queria ver o quanto de hormônio beta-HCG você tinha. Eu queria saber se... Porque falam que isso não acontece, tá? Mas eu pensei assim, não, se o óvulo encontrou o espermatozoide, algum pouquinho de hormônio vai ter, entendeu? Sinal vai ter ali. Vai ter alguma coisa. Aí eu cheguei lá, fiz o exame. Quando eu peguei o resultado, nada, gente. Tinha assim, 0,0. Aí eu falei, não deu certo, né? Aí eu liguei pra minha amiga, ainda falei assim, pra minha amiga, que me indicou o cenário de nutrição. Não deu certo nada, viu? Eu estou fazendo... Ela vai dar certo e eu não vai dar certo nada. Já não deu, tá? Natural não deu, pensei. Mas aí eu chorei tudo que eu tinha que chorar naquele dia. Inclusive com as minhas amigas do grupo. E aí falei, bom, acabou. Esse foi o dia que você desistiu? Esse foi o dia que eu desisti do natural. Mesmo que eu falei assim, acabou, não deu certo mesmo. Agora eu vou inteira pra FIV. Eu vou inteira, sabe? Foi esse dia. E aí
eu fiz um teste de Covid, porque tinha que fazer o teste de Covid para fazer a fertilização, e meu esposo não pôde ir comigo, ficou de fazer no outro dia. Minha mãe lá em casa, eu falei, mãe, essa menstruação não vem. Ai, minha mãe, vamos fazer um chá de canela pra menstruação descer. Fiz chá de canela, entrei no chá de canela. Porque eu queria logo. Agora que você queria que ela descesse, aí eu não queria. Todo mês você se decepcionava. Todo mês. Você não é possível. E eu já sabia que eu não estava grávida, que tinha dado negativo, né? Então eu falei, bom, aí meu marido levantou de manhã, foi lá fazer o teste. E eu acordei, eu tava no minha fase lútea, que é a fase pós-ovulação, ela dura 15 dias. Começa tudo. Então, eu já estava no 15º dia, era pra minha menstruação vir naquele dia. Então, quando eu acordei, eu olhei para ver se estava menstruada, eu não estava. E aí eu falei, ai gente, eu não tinha parado de medir minha temperatura quando eu peguei o negativo, né? E aí eu tava com o termômetro do lado lá, eu falei assim, eu vou medir minha temperatura. Aí medi a temperatura estava 37, alta. A temperatura, quando a mulher vai menstruar, ela abaixa, ela vai abaixando. Então a fase folicular, ela fica pequenininha, se ovula, ela vai lá em cima e ela se mantém alta até. Quando a mulher tá grávida, ela fica alta. E ela tava 37, ela não tava uma temperatura de quem ia menstruar. Sim. Aí eu acordei e falei, mãe, não é possível, no grávida eu não tô, só se acontecer um milagre, porque eu fiz um exame na minha cabeça, né? Eu falei que não tinha nem teste em casa. Então eu medi a temperatura e a temperatura estava alta. E eu falei, tá muito estranho isso. E era pra dar baixa. Era pra dar baixa, eu tava esperando a menstruação. E aí eu levantei, minha mãe tava dormindo ainda, levantei, meu esposo tinha saído pra fazer o teste de Covid. Sim. Aí eu fui lá na farmácia, comprei um teste. E aí fui pra casa, entrei no banheiro, na hora até meu esposo chegou, mas eu já estava trancada, né, no banheiro. E aí eu fiz o teste e deu positivo. O positivo que você tanto queria. Sem explicação. Quanto tempo depois do primeiro teste negativo? Porque foi pertinho, né? Ah, daquele do HCG que você tinha feito. Isso. Foi 5 dias depois. Nossa, 5 dias antes tinha dado 0, olha! Aí quando eu vi o positivo, eu Meu fiquei Deus, muito emocionada. E foi... Você chegou a pensar, tá errado? Foi no último dia do último mês, do último ano, dos 3 anos. Caramba! Que ia completar 3 anos. Foi dia 31 de julho. Que foi... Uau! Foi realmente uma profecia, o Espírito Santo mesmo, né? E foi uma felicidade muito grande. Aí eu contei. Nossa! Eu consegui sair sem eles verem de casa, fazer o beta lá. Quando eu só contei pra eles quando o beta, eu vi que o beta tava lindo. E eu tinha certeza absoluta que ia dar certo aquela gravidez, porque foi Deus que me falou, que me contou, que profetizou. Então, né, depois no decorrer da gravidez eu tive uns sangramentos e tal, mas eu não tinha muito medo, porque eu sabia que aquilo Quem era, tinha te era falado. meu. Exato. Quem tinha te falado era Deus. Nem o chá de canela não segurou. Não, nem o chá. Foi assim, muito emocionante, né? Eu tenho muito orgulho da minha história, de tudo que eu vivi. E assim, o que eu posso dizer para as mulheres que passam por isso. Diagnóstico não é destino. Sim. Quando você descobre algo, vai atrás, tenta, faça a sua parte. Não deixe a sua vida nas mãos só dos médicos. E nem só nas mãos de Deus. Obviamente nas mãos de Deus, mas Deus também quer que você tem que fazer a sua parte. A gente fala que Deus capacitou o humano pra gente estudar e fazer a nossa parte como médico, né? E Ele faz o milagre, né? Ele faz o milagre. E a fé nesse momento foi crucial para você? Foi onde você mais se apegou? Foi onde eu mais me apeguei em Deus. Eu falo até que a minha fé foi falha, né? Porque
Eu tinha ali os 3 anos, mas eu quis me antecipar, mas não Somos adianta. humanos, né? É, somos humanos. Os planos de Deus são dele, né? E o que eu posso também dizer para as mulheres que passam pela infertilidade é, além de ir atrás, né, dos diagnósticos, cuidar muito do casamento, né, das suas relações, porque não é fácil o casal passar por isso, não é. Não é fácil você ficar ali no período das tentativas e tal, e vai ovular, não vai ovular, e né, você tem que namorar dia sim, um dia não, é assim, é muito difícil, é muito desgastante. Eu não deixei de viver a minha vida enquanto eu vivia a infertilidade. Eu sofri muito, às vezes eu estava em algum lugar, num passeio, numa viagem, com o coração pequenininho, chorava de vontade de estar grávida, né? Mas eu ia, sabe? Eu não deixei de fazer nenhuma viagem pensando, quem sabe eu posso estar grávida, não vai dar certo, não. Eu fiz tudo, eu vivi a minha vida, principalmente com meu esposo, né? Embora sofrendo, mas eu vivi muito a minha vida. Algum momento você pensou em desistir nesse processo tão longo, dolorido? Olha, eu não pensei. Em cada diagnóstico eu pensava que poderia não dar certo. Mas eu não pensava em desistir. Eu falava assim, não vai dar certo. Como que vai ser? E como que eu vou reformular, reorganizar a minha vida se isso não der certo? Pode não dar certo desse jeito, mas aí a gente vai para a opção A B, gente vai pra C. opção, exatamente. Eu pensava Mas isso. não ser mãe não era uma opção. Não era uma opção para mim. Só tinha um caminho. Sim. Ser mãe. E hoje eu tenho, né, o Joaquim. E quando o Joaquim chegou? Foi maravilhoso. Aí é outro podcast. E você foi mãe com quantos anos? Pois é. A gente estava fazendo umas contas, ela é igual eu A também. gente estava fazendo umas contas. O Joaquim estava com quantos anos? 5. 4 anos. Diminuindo a sua idade. Eu tenho 42. Então pronto, você tinha 38? 38. Quase 40. Isso. 38 anos. E então, além de todos esses problemas, ainda tinha o fator idade, Tinha o né? fator Que com idade. 38, pro primeiro Você filho, tinha uma mocinha, ainda né? já é um problema, né? Que Diminui muitos muito. dizem, exato. Diminui muito. Né? 40, Sim. vai... Porque uma coisa é ter o primeiro, né? A outra é quando É. você já teve filhos, É. né? Quando ter o primeiro é complicado. E depois dessa E o idade. Joaquim nasceu perfeito, Nasceu lindo. lindo, maravilhoso, foi tudo maravilhoso. Aí Mamãe depois, baba. aí depois veio as outras coisas. Eu tive diabetes gestacional. Aí vieram outras Tadinha, coisas, né? gente, eu Aí lá vai rindo. eu pra dieta de novo. Já ter diabetes Eita. gestacional. Porque eu queria parto normal. Não, já tem que fazer 3 partes. Antes de Joaquim, a gravidez e pós-Joaquim, né? Porque tem história demais. Gente, a minha vida é cheia de história. Nossa A vida Senhora, abençoada, isso não né? seria diferente, sabe? Sim. Mas a infertilidade, gente, ela me transformou, sabe? Ela me transformou, ela me fez ser uma pessoa melhor, olhar a vida de outro jeito. Eu penso que ela foi uma bênção pra mim, né? É ruim, é estranho falar isso, na verdade, né? Sim. É estranho falar isso, porque foi tanto sofrimento, mas hoje eu vejo que o processo foi muito importante. Tudo é um processo. Sabe, o processo foi muito. Então, Saber viver o processo. eu vivi muito o processo e hoje eu levo essas amizades. Eu tenho as minhas amigas, a gente se encontra um ano sim, um ano não. Né, com as minhas amigas, algumas conseguiram, tem outras também que ainda estão aí na luta, né, na batalha, mas a gente se encontra e é sempre maravilhoso. E Você o aprendeu a missionário? ser mais. Você aprendeu a ser mais paciente? Depois de todo esse processo? Eu aprendi que o tempo de Deus, ele é... E não adianta a gente querer. Deus não mente, né, Não, galera? o tempo de Deus, gente, não adianta. É o tempo dele, sabe? Exato. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Exato. Eu agradeço muito a Deus, mas eu agradeço muito a Deus também ele ter me dado tanto discernimento, força e coragem para poder ir atrás dos meus diagnósticos, de saber tudo.
Se eu tivesse engravidado com endometrite crônica, eu poderia ter perdido. É verdade. Né? Eu tomei O processo seria ainda mais usei dolorido. anticoagulante, uma também, injeçãozinha na barriga durante os 9 meses. Pois é, e você falou, é importante. Você imagina tantas mulheres que tentam, conseguem engravidar, mas olha quantas perdas elas têm. Justamente, às vezes, por causa de um monte de problemas que ela tem e não sabe. Exatamente. Porque não fez o diagnóstico, não investigou. A própria Então você, fertilização. exato, você não chegou a passar por nenhuma perda, você passou pelo momento de espera, de tratamento, né? Todo esse processo de tudo que você foi descobrindo, foi tratando. E eu devo muito também a dieta da doutora Débora. Eu acho que a dieta foi muito importante, assim, pra mim. Sabe, porque como eu acho que eu não tinha óvulos de boa qualidade. Desinflamou seu corpo, E a dieta né? desinflamou meu corpo, e Deus é tão bom, você vê, não era pra fazer só 3 meses. Com 3 meses eu não tinha engravidado, Sim. né? Foram 6, né, pra eu engravidar. Então, Deus sabe de todas as coisas Tudo mesmo. isso conta. É. Usou a camisa de grávida? Claro. Queremos ver foto pra pôr aqui, viu? Você mande pra gente. Entra lá no meu Instagram, Gabi Mesquita 1. Vai ficar aqui embaixo, vai ficar aqui embaixo na Vamos tela. botar foto da Gabi usando a Você camisa. vai ver lá o dia que eu... É emocionante o vídeo que eu contei pro Kiko, meu esposo, que eu contei... Tem um vídeo que eu contei pra todo mundo ficou muito na torcida, porque todo mundo viveu muito isso comigo. Como eu disse, eu não escondi isso de ninguém. Sim. Então as minhas amigas do trabalho, as amigas... Todas viveram muito isso comigo. Então, quando eu engravidei, foi uma festa, só que foi na pandemia. Então, eu tive que contar pra todo mundo. Uma festa online. Online. Tudo foi online. Até o meu chá revelação foi online. Gente. Mas foi, assim, muito chororô. Muito... Porque a história realmente foi de muita espera, muita perseverança, Sim. né, e esperança. Nesse processo todo, resuma em uma frase. O que foi mais importante, mais impactante que você vai levar assim pro resto da sua vida, desse momento? Eu acho que foi a espera mesmo. Saber aprender a esperar. Sabe, eu acho que aprender a esperar foi o que eu mais aprendi nesse processo da infertilidade. Todas as vezes hoje na minha vida que algo acontece, não acontece do jeito que eu quero, eu sempre lembro do que eu passei. Sabe, eu sempre lembro o quanto foi bonito o que Deus me deu, sabe? Se você perguntar pra mim, Gabi, você passaria por tudo isso de novo pra ter o Joaquim? 20 anos eu ficaria esperando por ele. Entendeu? Nossa, que lindo. Não é no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus. É sempre. Gabi, temos que terminar, né, essa história, essa parte 1 da sua vida. Muito obrigada, eu tenho certeza absoluta que essa história valeu para muita gente. Sim. E vale muito a pena escutar a sua história, porque é uma história muito verdadeira, é uma história que ela inspira. E você ensina os caminhos também para quem está assistindo, Sim. que às vezes está passando por isso e não sabe o que fazer. Você deu aí várias possibilidades, vários caminhos a percorrer, a investigar. Isso foi muito bacana. Uma pergunta importante para você agora, você hoje se coloca à disposição no seu Instagram, tem mulheres que te procuram, Sim. tem gente que quer conversar sobre isso com você. Ela fala de maternidade, né, no Instagram. Toda muito legal. semana aparece sempre uma mulher perguntando para mim do meu processo. Quando alguma amiga sabe, encontra com alguém que está passando por isso, fala, Até os posso te grupos, passar, né? o Instagram, o telefone da Gabi e tal. Sempre as pessoas me perguntam e eu sempre tenho muita disponibilidade, disposição para dar todas as informações que eu puder e ajudar as Muito mulheres. bom. Quer acompanhar então a maternidade real da Gabi, já segue ela no Instagram. Vai deixar aqui embaixo bem grandão a arroba dela, pode seguir. E tem várias diquinhas de moda Tem também. de moda, lifestyle, tem tudo lá. Muito bom, Gabi. Obrigada, Obrigada, por Gabi. estar aqui com a gente. Obrigada. Eu sabia que você ia arrasar. Obrigada. E que história inspiradora, História né? inspiradora. E para você que assistiu, lembre-se, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. Lembre-se também de curtir e compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece alguém que
precisa escutar essa história, não é isso? Com certeza. Olha, e se você quer contar a sua história, escreva pra gente também no Instagram ou aqui no comentário do YouTube, onde você assiste o episódio completo, sem cortes. Sensacional, viu? Já segue, compartilha e fica de olho, porque toda semana, toda quinta-feira, tem episódio novo do ar, do Bem Plenas Cast. E já estamos te esperando pro próximo. Tchau, tchau!